Para que nós possamos entender os números negativos, nós precisamos entender um pouquinho sobre os conjuntos numéricos. Até hoje, os números que nós conhecemos são números naturais, ou seja, números inteiros e positivos. O conjunto dos números naturais ele é representado por este símbolo, que é um N com uma barra dupla. Esse é o conjunto dos números naturais. Caso ele seja representado com um asterisco, ele quer dizer que nós estamos tratando do conjunto dos números naturais, excluindo o zero. Ou seja, se estiver com o zero, é 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante, até o infinito. Se estiver com o asterisco, é a partir do 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, até o infinito. Agora nós vamos ver o conjunto dos números inteiros. Os números inteiros são os números inteiros positivos e os números inteiros negativos. Eles são representados por este Z com essa barrinha dupla. E eles vêm desde menos infinito. E aí nós vamos chegando no menos 3, menos 2, menos 1, até o zero. E depois seguimos para 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante até o infinito. Caso ele seja representado com esse asterisco, ele está querendo dizer que é um número inteiro sem o zero. Ou seja, vem do menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, pula o zero e vai direto para 1, 2, 3, 4 e assim por diante até o infinito. Então, até agora nós tínhamos visto números inteiros e positivos. Agora nós vamos ver números inteiros positivos e negativos. Para que nós possamos entender melhor essa ideia, nós vamos olhar aqui a reta numérica. Então, aqui é o marco zero. A partir daqui, eu conto para a direita os números positivos. Eles crescem para a direita. E aqui, os números vão para a esquerda. Eles vão crescer, se afastando do zero, certo? Então, aqui eu tinha o 0, 1, 2, 3. Eu posso ter também o que está no meio do caminho entre eles, né? Por exemplo, 1,5 estaria aqui, entre o 1 e o 2, por exemplo. Isso tudo números positivos. Mas eu agora posso ter também os negativos. Eu teria, por exemplo, aqui menos 1, menos 2, menos 3, menos 1,5, que estaria entre o menos 1 e o menos 2, e assim por diante. Vamos observar na reta numérica. Nós temos aqui o zero. A partir do zero, conforme nós nos afastamos do zero para a direita, nós vamos tendo um aumento do valor do número, certo? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, assim por diante. Da mesma forma, nós teremos para o lado negativo. Conforme eu for para a esquerda, eu vou me afastando de maneira simétrica. Ou seja, se aqui eu andei uma unidade para a direita e era 1, quando eu andar uma unidade para a esquerda, eu terei menos 1. Ou seja, para a direita será positivo, para a esquerda será negativo. Então, esse seria o ponto 1, esse seria o ponto menos 1. Eles estão simetricamente afastados do zero, ou seja, é uma mesma distância. Se eu divido ao meio, a distância é a mesma, tanto para a direita quanto para a esquerda. Uma unidade para a direita, uma unidade para a esquerda. Esse é positivo, esse é negativo. Aqui eu vou ter 2 positivo, 2 negativo, 3 positivo, 3 negativo, certo? Isso sempre seguindo a minha reta numérica. Eu posso ter também valores no meio do caminho, né? Por exemplo, eu posso ter 0,5, que seria o ponto entre o 0 e o 1. Posso ter ainda 0,25, por exemplo, que seria entre o 0 e o 0,5, ou seja, metade de 0,5. E posso ter a mesma coisa para o lado negativo. Por exemplo, aqui eu teria um menos 0,5, certo? A metade do caminho entre o 0 e o menos 1. Então, essa é a nossa reta numérica. Ela vai ser igualmente crescendo para a direita,
decrescendo para a esquerda. Partindo dessas ideias, nós vamos ter aqui a ideia de opostos, tá? E a ideia de módulo ou valor absoluto. Então, o que são os opostos? Opostos são números que estão a uma mesma distância do zero na reta numérica. O oposto de 4 é menos 4 e vice-versa. O oposto de zero é o próprio zero. Então, olhando para a reta numérica, eu vou ter aqui o zero. O zero, ele não tem outro número que esteja à mesma distância do próprio zero. Então, o oposto do zero é considerado o próprio zero, porque ele é um marco inicial aqui. Agora, os outros números, eles vão ter uma mesma distância da reta numérica. Então, por exemplo, 1 positivo tem a mesma distância de 1 negativo. Então, eu considero que esses dois números eles são opostos, certo? Porque eles têm a mesma distância do zero. Eles estão simetricamente afastados do zero. Da mesma forma, eu posso considerar que o módulo ou valor absoluto é a distância do número até o zero. E representa-se por essas duas barrinhas aqui. Essas duas barrinhas são o símbolo de módulo. O módulo de menos 7, por exemplo, é 7. Então, eu representaria assim, menos 7, colocaria as barrinhas em volta para dizer que é um módulo de menos 7. O módulo dele é 7. Por quê? Porque o módulo é simplesmente a distância dele até o zero. Então, observa que se eu contar quantas casinhas aqui, ou quantas unidades eu ando até o menos 7, eu vou ver que eu ando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades até chegar ao menos 7. Então, a distância que eu ando aqui, ela é 7. Não importa se isso é positivo ou negativo, certo? Então, isso eu considero como sendo o módulo. Então, o módulo nada mais é do que o próprio número sem o sinal. Então, opostos são números que estão a uma mesma distância do zero. Então, o oposto de 1 é menos 1. O oposto de menos 1 é 1. O oposto de 2 é menos 2. O oposto de menos 2 é 2. Já em relação à comparação de números inteiros, o que eu vou ter? Eu vou ter que a comparação, sempre o que está à direita é maior, pois a reta sempre cresce da esquerda para a direita. Então, por exemplo, menos 2 aqui é menor do que menos 1. E menos 1 é menor do que 0 e 0 é menor do que 1. Ou seja, sempre quem está mais à esquerda é menor. Então, menos 8 é menor que menos 7, que é menor que menos 6, que é menor do que menos 5, menor que menos 4, menor que menos 3, menor que menos 2, menor que menos 1, menor que 0, que é menor que 1, que é menor que 2, que é menor que 3. Por quê? Porque ele sempre cresce nesse sentido, da esquerda para a direita. Então, se eu for comparar dois números, eu vou usar os símbolos de menor ou de maior. O símbolo de menor é esse aqui, certo? Com a boquinha fechada para o lado esquerdo e a boquinha aberta para o lado direito. E o símbolo de maior é o contrário. A boquinha está aberta para o lado esquerdo e fechada para o lado direito. Então, a boquinha está sempre aberta para aquele que é maior, tá? Então, nesse caso aqui, menos 2 é menor do que menos 1, certo? Então, menos 2. Neste caso aqui, menos 2 é menor do que menos 1. E menos 4, por sua vez, é maior do que menos 8. Como é que eu percebo isso? Pela reta numérica. Então, olhando aqui, menos 2 e menos 1. Menos 2 e menos 1. O menos 2 está mais à esquerda, então ele é menor do que menos 1. Então, eu vou usar o símbolo de menor. Já o menos 4 e o menos 8, o que eu observo? O menos 4 está aqui e o menos 8 está aqui. Então, o menos 4 está mais à direita. Se ele está mais à direita, ele é maior do que o menos 8. Então, menos 4 é maior do que menos 8.